TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Sérgio Sanita já está conosco na ponta da conexão para passear pelos destaques que ele separou, papéis que podem chamar muito a atenção nas negociações desta quarta-feira. Ô meu irmão, bem-vindo, bom dia para você. Saiu o PPI, ontem foi CPI, mais amargo, mais azedo, fugindo do consenso. O PPI hoje veio bem mais comportado e você separou quais papéis pra gente, Sanita? Bom dia. Bom dia a todos, realmente, né, um cenário bem desafiador aí no dia de ontem, né, a maior queda do S&P desde junho de 2020, então mais de 2 anos que não aconteceu uma queda dessa magnitude aí de mais de 4,3%, e aqui a gente se segurou muito bem, né, apesar de também ter terminado com uma queda de mais de 2%, em outras ocasiões a gente teria aí caído 6, 7, 8%, a gente segurou muito bem, especialmente varejo, né, que começaram ali o dia em forte gap de baixa, acabaram se recuperando, caindo, né? A gente pega as grandes varejistas, Magalu, Via, Americanas, caíram um pouquinho mais de 1%, então mostrando muita resiliência nesse cenário desafiador. Eu separei 3 papéis aí que foram destaques de alta ontem, né? Subiram num dia de maior volatilidade e realmente maior queda, maior aversão ao risco. O primeiro é Oncoclínicas, Onco 3. Ontem subiu aí 3,59%, a gente segue aqui num canal de alta bem relevante para o papel, ele vem nessa tendência bonita e tranquila aí já das mínimas, né, formadas ali no mês de junho, depois começou o primeiro pivô, segue apontando para cima, tem região de resistência ali no 7,5 e um pouco mais para cima na faixa do 7,90 na média de 200. Então quem pegou aí o papel não está sofrendo calor, corrige até as médias ali e volta a performar. Então realmente foi um destaque, volume acima da média ontem, movimento bonito aí de recuperação de Oncoclínicas que deve ter sim uma briga forte nesse 7,5. Foi um fundo lá de dezembro do ano passado perdido, tocou ali esse patamar novamente na região de no mês de maio, né, não conseguiu vencer e agora segue para essa região. A gente tem aí regiões mais relevantes então de resistência média de 200 lá em cima, próximo do 7,90, um suporte mais relevante na média de 50 períodos que hoje está no patamar dos R$ 5,70. Outro destaque de ontem, né? Foram poucos os papéis que subiram aí. A gente teve Allied. Allied subiu 1,38, mas contudo foi só um respiro, né? Para a gente talvez voltar a cair. Infelizmente o papel segue numa tendência muito forte de queda. Das mínimas lá de julho, o papel até se recuperou, né? Até fez uma pernadinha de alta aqui. A gente viu o movimento de recuperação de mínima máxima de 34, não foi tanto assim. E logo na sequência o papel voltou a mostrar fraqueza, fez o pivô de baixa e agora perde essa região de mínimas históricas, inclusive do papel, ou seja, o papel segue sem suporte psicológico, sem suporte de preço relevante, tem as mínimas aí desse movimento aí na faixa dos 8,50, se perder vai continuar apontando para novas mínimas, então papel realmente muito, muito pesado. Do IPO, né, da máxima, o papel chegou a subir bastante. A gente teve um movimento aí das suas máximas históricas até a região de mínima aí, a gente já teve uma queda no papel de 76%. Então tá pesado aí, continuando o viés baixista, apesar de ter subido ontem, né? Um dia de alta, um dia de queda não muda absolutamente nada na tendência. Muito importante ter essa leitura, tá? Apenas os destaques que eu trago aí do dia anterior, papéis que se destacaram, né, em relação a alta e baixa, a gente fala, além do destaque que ele apresentou no dia anterior, da tendência que ele está apresentando. A gente teve ali a MRV, que também foi um destaque de alta, o papel subiu 0,90, né? A gente vê que ontem foi difícil escolher papéis que tiveram altas relevantes, porque o mercado ficou realmente muito pesado. MRV está dentro do índice, subiu 0,90, a gente está na região ali dos R$ 12,30, que é uma região relevante de resistência, né? Inclusive eu havia traçado aqui, ó, 12,32, o papel fechou exatamente ali 12,32. Por quê? Porque esse patamar aqui é uma região que foi testada 3 vezes. Rompeu temporariamente, né? Tanto ali no mês de janeiro quanto no mês de março, mas logo voltou para baixo. Então uma região chata de resistência. Vencendo aqui, a gente fica livre para buscar ali os 13,30, que foi o topo exatamente de janeiro e de março. O papel está muito bem nesse contexto mais desafiador, mostrando uma bela recuperação. Da mínima do movimento à máxima, a gente já teve uma recuperação aí de mais de 72% no papel. E agora destaques de baixa. Primeiro destaque aí, Login, LOGN3, forte queda ontem de 7,32, é um papel que trouxe uma forte pernada de alta aí. A gente teve uma recuperação de julho para cá de 66% e agora já faz um sinal de reversão.
pivô de baixa, e é um papel que sim, tem espaço para cair inicialmente ali até a faixa dos R$ 34,5, R$ 34 onde passa a média de 50, mas a gente traçando um Fibonacci aqui de toda essa pernada de alta, seria perfeitamente factível, né? A gente já perdeu a retração de 382, o papel vir por esses 34,5, que é onde passa também a retração de 50, e corrige um pouquinho mais forte, até a média de 100 na retração de 68, nos 32,5, então tendência de baixa aí para o papel em vigência por enquanto no curtíssimo, e pode ser que o papel continue seu movimento de baixa. Outro destaque aí foi Guararapes, né, setor de varejo de vestuário. O papel estava muito bem aí nos últimos pregões, trazendo uma pernada de alta, várias altas consecutivas. Ontem caiu 6,98% com volume, virou levemente a média de 9 para baixo. Então, se hoje perder a mínima de ontem, que foi 9,94, pode ser sim que o papel venha testar a média de 21 e a média de 200, que passa ali na faixa dos 9,40. Não muda a tendência para baixo, a gente segue no zigue-zague ascendente aqui no papel. Correções até esse patamar que se segurem aqui, pode ser inclusive oportunidades para compra, tentando voltar a testar o topo do movimento lá na região dos 10,95. E se vencer, então essa região aponta para o topo ali de abril, na faixa dos 12,30. Apesar da queda de ontem, o papel não mudou ainda a sua tendência para baixa. E o último, Apvida, que teve uma queda forte aí, né? Foi a maior queda do índice BOV, o papel está dentro do índice BOV. 6,71% de queda. Veja que o papel está brigando muito forte com essa região aí de resistência ali dos 8, 8 e 10, né? Tentou vencer na segunda-feira, deixou um candle com um pavio superior muito grande, que mostra, né, defesa de posição, e ontem caiu forte. Então já está estressando média de 21, que é um suporte relevante. Se perder aqui pode trazer um movimento baixista rumo à região de 7,30, que é inclusive numa região ainda que ainda tem um gap aberto, tem um gap ali na faixa dos R$ 7,04. Vamos ver se o papel vai reagir hoje, voltar aí no seu viés de alta, né? Dado que ele não mudou ainda seu viés de alta, ou se vai trazer uma correção um pouquinho mais forte ali rumo aos R$ 7. De toda maneira, é um papel que tem bastante espaço para se recuperar, caiu muito forte do seu topo de abril para cá e segue apontando para cima, apesar da correção forte de ontem. Esses aí foram os destaques de alta e de baixa de ontem. Beleza, Sanita. Vamos então agora com os pedidos dos nossos ouvintes, começando com a Camila. Ela pergunta o seguinte: acha que com esses dados do varejo o setor tende a recuar hoje? Ontem a Mer, por exemplo, abriu caindo 6% e chegou a positivar durante o dia. Então vamos pegar esse comentário dela e vamos analisar aí o gráfico de Americanas, Sanita. Vamos lá, bom, primeiro respondendo a pergunta, eu acho que não, porque já saiu dados da Cielo em relação ao varejo, mais atualizados aí. Eu acho que esse dado que saiu de varejo é olhar muito para o retrovisor, e são empresas que caíram muito forte nos últimos meses, o mercado precifica o que vê à frente. A gente tem um cenário benigno, né, para frente, dado que a gente está enxergando o fim do ciclo da alta aí de juros, né? Pode ser que o Robertão dê um residual de mais 25 bips, mas não vai mudar muita coisa. Então a gente está chegando no nível de topos de juros, e essas empresas aí tendem sim, à medida que a gente tem a precificação disso, a começar a se valorizar. Empresas caíram 90%, 95% do seu topo. Inclusive, né, ontem a maioria das empresas abriram em forte gap e se recuperaram. Americanas, Via e Magalu, como citei aqui no começo, caíram apenas 1 e pouco por cento. Dado um cenário que a gente viu o Ibov caindo 2,30, bolsas americanas caindo 4,30 o S&P, então realmente foi resiliente. E no caso aqui de Americanas, a gente segue com a barreira da média de 100, tá? A barreira aqui da média de 100 que está segurando o papel. A gente segue aqui uma leitura de um triângulo simétrico, topos mais baixos, fundos mais altos. À medida que rompa, aqui tem espaço para buscar a máxima do movimento do mês de agosto, que foi R$ 20,31, e depois a região dos 23, que seria o alvo do fundo duplo. Então não acredito que a notícia do varejo em si vai fazer com que as empresas caiam forte hoje, não. Agora a gente segue com um cenário desafiador de curto prazo, né? A gente veio um PPI ali em linha, mas que acabou não fazendo preço. A gente está vendo o índice aí praticamente no 0 a 0, o dólar em baixa, mas temos que esperar. Aqui na Americanas, exclusivamente analisando Americanas, precisa romper média de 100, rompendo, acredito que vem rápido para os 20,30, depois 23. Para baixo, acho que segura ali na região dos 14,50, que foi a mínima, melhor, 14,30, foi a mínima aqui desse movimento no início do mês de setembro. Ainda no setor varejista, ô Sanita, o Carlos André pergunta se Magalu vai buscar os R$ 5.
em grande probabilidade, né? Magalu também muita força, é das varejistas que tem um gráfico mais bonito, né? Por que mais bonito, Sanita? Porque ela não fica eufórica, ela faz um movimento de alta, corrige até as médias, movimento de alta, corrige até as médias, e assim tá indo, zigue-zagues ascendentes, sem ficar esticada, sem ficar eufórica, né? Já tá aí na retração de 50 da sua pernada de queda, acima tem a média de 200 como resistência imediata nos 4,97 e vencendo essa média de 200 fica ali para buscar a faixa dos 5,30 a 5,40, tá? É um papel que sim, olhando aí o horizonte de alguns meses, eu acho que a probabilidade é muito boa de a gente continuar nessa tendência de alta para buscar o topo de abril lá na faixa dos 7,40. Beleza. O Max Viana aqui na Station, ele pergunta de lojas Quero-Quero, então seguindo aí no varejo. Sanita. Lojas Quero-Quero trouxe uma bela recuperação de julho até agosto, mas corrigiu bastante. Está numa região perigosa aí, que é a retração de 6,18 de toda essa pernada de alta. Se perder essa faixa dos 6,5, pode sim voltar a trazer um viés baixista. E aí vai ter uma região de suporte relevante lá da faixa dos 5,5 a 5,30, tá? Tem uma simetria muito boa para cima, mas para continuar andando vai precisar quebrar aí essa linha de tendência de baixa e voltar a fazer seus zigue-zagues ascendentes. Nesse cenário a gente vai ter a média de 200 lá próximo dos 8,20 como resistência imediata, 8,5 um pouquinho mais para cima, e o papel tem bastante espaço até seu topo de abril, onde chegou a bater ali a região dos R$ 11,40. Beleza, antes do próximo pedido, o relógio manda dizer: eu vou fazer um leilão. Começaram os leilões no Ibovespa, faltando 5 minutos para abrir o mercado à vista, depois a gente traz a cobertura completa. Vamos trazer o pedido aqui do Marcos Donizete, o Sanita, ele pede Apvida. A Apvida eu acabei de trazer como destaque aí de baixa. Verdade, né? verdade. Então vamos com o pedido aqui do Mauro. Ele pergunta sobre o Cosan, então CSAN3. Lá, a Cosan segue aí num viés baixista de curto prazo. A gente teve uma belíssima recuperação aqui nessa pernada de julho até agosto, né? Desenhou para a gente esse padrão de reversão, ativou e já buscou alvo. Se nós projetarmos aqui essa distância para baixo, né? Topo, a mínima aqui no movimento para baixo, ó, bateu o alvo, 18,60, e tem espaço para ir mais, sim, até uma região ali dos R$18, né? Fechou 18,47 ontem. Se traçarmos um Fibonacci aqui de toda a pernada de alta, a gente vai ver que ela está exatamente em cima da retração de 618, tá? Se perder aqui fica feio, o papel pode corrigir mais ali até a região dos 17 a 16,44, que foi a mínima do movimento. Então, estamos numa região bem perigosa, a Cosan só volta a mostrar força se quebrar essa linha de tendência de baixa e voltar a fazer zigue-zagues ascendentes. Doleta está recuando 0,48%, R$ 5,183. A curva de juros pedindo 2 a 3 pontos base mais nos contratos que começam a partir do vencimento em janeiro de 26 até janeiro de 31 e o Indifut no 0 a 0. Já já o mergulho completo e o mercado à vista para você. Agora, Sanita, atendendo ao glorioso Fábio Lopes, INEP 3. Olha, é um papel sem liquidez, tá? Tem que ficar atentos a esse detalhe. Negocia aí menos de 5 milhões um dia, então muito cuidado. Papel volátil, subiu forte aí na segunda, subiu 36,47. Ontem estava subindo forte e corrigiu, então papel de evento, né? Não sei se teve notícia aí em relação à saída de recuperação judicial, mas é o tipo de papel que você tem que fazer que nem opção. Tá? Coloca aí, eu quero, Sanita vai subir, eu acredito. Coloca 1%, 0,5% do seu PL, porque num dia aí pode cair 40%, no outro dia pode subir 30%, subir 50%, 60%. Então, papel extremamente volátil, pouca liquidez, então muito cuidado, não coloque capital relevante nessas empresas de pouca liquidez, tá? O papel tá querendo vencer a média de 200 e conseguindo vai ter região de resistência ali próximo do 1,5, depois um topinho aqui bem proeminente no gráfico, a região ali do 1,91. Mas, de novo, muito importante entender isso, papel de pouca liquidez, com volatilidade enorme, se coloca um patrimônio muito pequeno do que você aceita perder, inclusive, grande parte desse capital. Pode dar muito bom, como pode dar muito ruim. Paulinho Cripto, Nubank, Sanita. Nubank, vamos lá. Apresentou aí ontem uma queda de 2,15, mesmo, né, com o dólar para cima, lembrando que aqui no nosso mercado Nubank negocia BDRs, então tem peso do dólar, tá? Acabou que recuperou parte da queda, estava caindo muito forte aí, na mínima do dia chegou a bater quase 7 de queda, e a gente está com uma região aí de resistência importante ali na faixa dos 4,80, tá? Rompendo aí o papel fica livre para buscar uma região lá dos 5,80, que foi um topinho do mês de abril,
tá? Inclusive no início de abril, que é o que a gente geralmente está usando como parâmetro, aí o papel tem um pouco mais de espaço ali na região dos 6,80. Tem uma simetria muito bonita aí para o papel, sim. Tá no canal de alta já há bastante tempo, né? Alguns meses vem trabalhando desse canal. Continuando aqui, sim, vale carregar o papel. Agora, se ele vai mostrar fraqueza a ponto de perder esse canal e a média de 50 seria a referência aqui de curto prazo, aí pode trazer um viés mais baixista aí nas próximas semanas. Edson Figueiredo, tem de 3. Tende, é um papel também que tem até razoável liquidez aí, mas é um papel bastante volátil, né? A gente vê quando cai forte, quando sobe forte. Olha só, nesse dia aqui, 5 de agosto, subiu 31,5. Então, muito cuidado, né? Papel aí também extremamente volátil. Tá desenhando aqui pra gente no gráfico diário um fundo duplo, ativou e segue agora, né, rumo ao alvo desse fundo duplo, que seria aqui projetando essa mínima até essa máxima aqui para cima, região dos 8,5. Já bateu, ó, bateu no alvo 1 ali, bateu no dia 9, tá? 8,50. Então, quem entrou por rompimento aqui do fundo duplo já teria que ter colocado lucro no bolso. Significa que o papel vai cair a partir daqui? Não, não significa, mas o alvo aí de curtíssimo prazo já bateu. Papel continuando mostrando força, aí tem a região da média de 200 ali nos 9,15, tá? Como região imediata, depois um topo um pouco mais prominente aqui de 9,80. Papel que tem bastante espaço sim para recuperação para médio prazo, tem um gap em aberto lá nos 11,77, mas de novo, aí é um papel extremamente volátil, então muito cuidado. Agora com a nossa Cristonucci, ela fala de Petri 4, como é que fica no cenário atual? Petri 4 desenhou pra gente aqui um topo duplo, né? Depois desse ralizão que o papel fez, e agora sim tem espaço para cair. Veio testar ontem essa região de fundo imediato, nos 30 com 40, 50, vai 30 com 50 arredondando, tem espaço para corrigir um pouquinho mais, pelo menos ali até a retração de 382 que está no 29,80. Acredito que o papel amorteça na queda, caso ele venha de maneira agressiva continuar caindo nos próximos dias, entre a média de 50 que está nos 28,80 e a retração de 50% ali nos 28,20. O papel que teve um rally muito forte, tem todo o componente eleitoral envolvido, assim como o Banco do Brasil. No curtíssimo está apontando para mais quedas, tá? Inclusive, um alvo desse topo duplo aí seria ali na faixa dos 28,5, tá? Muito próximo dessa retração de 50%. Compras eu só vejo caso ela consiga aí quebrar essa linha de tendência de baixa e volte a fazer zigue-zagues ascendentes, especialmente conseguindo romper a região de máxima histórica lá dos R$35. Que não é qualquer marca, convenhamos. O Gerson Mancini. Sanita, Caixa Seguridade, com a movimentação que fez, o que o gráfico revela? Caixa Seguridade, vamos lá. Tá num descanso técnico, né? O papel veio num rally muito forte aqui, ficou extremamente eufórico e agora tá fazendo esse descanso aí, né? É mais ou menos como você subir correndo a montanha. Chegou lá em cima, tem que dar uma descansada, não tem jeito. E aí o papel tá desenhando esse padrão de mastro e bandeira, que é um padrão de continuidade da tendência de alta. Então, rompendo essa estrutura aqui, que seria esse canalzinho de baixa, tem espaço para uma nova pernada, tendo aí como região relevante de resistência a faixa ali dos 9,40 e depois a região mais acima ali dos 10,15. É um papel que está muito forte, mas merecia realmente o descanso. Já aliviou os indicadores, né? Só para eu exemplificar o que eu estou falando, olha o FR, que chegou a 89 pontos, acima dos 70 já apresenta sobrecompra, ele chegou nos 89, estava extremamente esticado, corrigiu já e agora abre caminho para uma nova pernada. Contudo, se a gente não vir um movimento forte a partir daqui, o papel continuar trazendo fraqueza, zigue-zague descendente, aí pode corrigir um pouquinho mais, traçando um Fibonacci aqui de toda essa pernada, uma região bem factível para o papel corrigir nesse cenário, a região dos 8,30 ali, 8,34, que seria a primeira retração de Fibonacci. O Ibovespa, pessoal, já abriu os trabalhos aqui, 10,2, viés de baixa, 0,02%, abriu em queda o Ibov, mas ainda muitos papéis em leilão. Até o momento, nenhum papel está subindo, os que saíram de leilão, todos caem. Azul é o papel que neste instante mais cai, 0,77% de recuo a 16,84. Já tem mercado à vista para você. Agora tem o Diego, com mais papéis do lado de lá. Fala aí, Diego. Exatamente, ó, o Marcos Donizete fez um outro pedido aqui para você, Sanita, BIF 3. BIF foi um grande destaque, né, dos meses recentes, uma forte tendência de alta. No curtíssimo prazo recuou. Ontem aí estava subindo e acabou caindo 2,29.
Por enquanto, uma correção normal, dado essa euforia toda no papel, nessa pernada, né, onde ele saiu ali dos R$12,17 e bateu máxima histórica em R$16,41. Enquanto não perder essa média de 50, essa retração de meio 8 ali nos 13,80, segue tranquilo. Pode ser só um recuo técnico para voltar a performar. Contudo, quando a gente olha os pares, JBS, Marfrig, elas estão numa forte tendência de baixa. Então, eu ficaria de fora do papel até que tecnicamente ele realmente mostrasse força e voltasse num zigue-zague ascendente. Nesse cenário, ele pode voltar ali para os 16,40, que é a máxima histórica. Agora, perder essa região dos 13,80 é bem factível que ele volte a buscar ali a região dos 12,20, R$12, tá? Inclusive, a média de 200 está convergindo para essa região. Não seria aí nada improvável que o papel voltasse a recuar, dado o cenário mais pesado para os frigoríficos nesse curto prazo. O André Brandão pede análise de Bradescão da Massa, BBDC4. Bradesco tá no descanso técnico também, né? Depois dessa forte pernada, leitura de Master Bandeira, mostrando força a partir daqui, o papel fica livre para buscar ali a região dos 20,80, né? Topos ali, ó, tem um topo imediato ali nos 20,50 e um topo mais relevante ali de fevereiro nos 20,80. Rompendo, é um papel que tem bastante espaço para desenvolver seu movimento, e uma região mais forte de briga aí pro papel na faixa dos 22,30. Tá devendo, né, em relação aos seus pares, Itaú andou mais e Banco do Brasil andou muito mais, mas à medida que ele consiga aí ativar esse Master Bandeira, tem bastante espaço para desenvolver seu movimento. Acredito sim que o papel pode trazer uma forte pernada aí nesse contexto, que consiga, né, superar os R$20 e mostre força com volume, com fluxo comprador. E outro pedido aqui da Station também é do Alex Mendonça, análise de Soja 3. Soja 3, setor de agro aí, vem numa tendência muito bonita de alta, a barreira ali que era a média de 200 foi rompida, né? Já vem apresentando força para continuar seu movimento, mas tem uma resistência logo ali acima, né? Na faixa dos 13,70, 13,80. O papel conseguindo vencer essa barreira fica ali para buscar a próxima resistência na faixa dos 14,75. Bonita tendência de alta, tá? Especialmente se continuar com os zigue-zagues ascendentes, é um papel que tem tudo aí para romper essa região dos 13,80 e buscar ali os 14,70, que seria a região mais relevante. Para baixo, só muda o cenário se vier fazer um zigue-zague descendente, perdendo essa região de fundo ali na faixa dos R$12,20. Ô Sanita, pra gente fechar com o chorinho do meu lado aqui, vamos colocar aquele toque quase romântico que a Disney desperta nas pessoas, ainda mais num dia em que o dólar está caindo. Disney é o pedido de Michele SS. Vamos lá, Sanita. Não especificou, vai olhar o BDR ou quer que olha o BDR. Boa. Bom, DISB 34 apresentou ontem uma queda de 1,59, vem ainda numa tendência de alta, com zigue-zagues ascendentes, contudo, a gente vê aqui que o papel deixou um topo mais baixo que o anterior, então tá perigando fazer um pivô de baixa e mudar novamente a tendência de alta para baixa. Parâmetro importante aqui é a média de 50, que está na faixa dos 37,80. Se perder essa região, começa um viés baixista de curto prazo, e aí a gente traçaria um Fibonacci ali para entender possíveis regiões onde o papel seguraria. Seria inicialmente ali na faixa dos 37,20, depois 35,80. Só volta a mostrar um ponto mais forte para compra se voltar a mostrar força e romper a média de 200 ali, que é uma barreira, né? Tá caindo, é região de resistência forte, enquanto a média de 50 que está subindo é uma região de suporte imediato. Vamos ver se o papel consegue romper pelo menos aí o topinho da semana de segunda-feira, onde chegou a bater R$40,09. Nesse contexto pode ser que ele volte a mostrar força. Pro Ilmar Raimondi, pro Glorioso Arrependido, é o perfil aqui original. O Mexerica Luiz, pro Anderson Gerhard. E eu separei mais 2 chorinhos, mas vou dar uma moral pro Ike Grafista aqui, porque ele diz, ESPA 3, você pode já mandar ver no gráfico aí, Sanita? ESPA 3 está perdendo mais um suporte, o papel está renovando mínima histórica. O que o Sanita acha? Para baixo, né? O papel tá com aumento de capital aí já no radar, né? 1,90, 1,92 se não me engano. O mercado já está difícil para as empresas que não têm confusão. Imaginem para essas empresas com confusão, aumento de capital, como é o caso de IRB, como é o caso do Espaço Laser. Então, se a gente falar tecnicamente, sem olhar fundamento aí e esse aumento de capital em si, o papel projeta com esse pivô um alvo lá no R$1,47. Momento bastante delicado para a empresa. Pode ser que sim, olhando mais médio a longo prazo, carrego, pode ser que se recupere, mas no curto segue apontando para baixo. Tecnicamente só daria compra se quebrar essa linha de tendência de baixa e começar um zigue-zague ascendente aqui, né? Nesse cenário vai ter uma primeira resistência que é o gap, que deixa aberto lá nos R$2,27. Agora, no divã do Sanita,
Deita-se Ike Grafista e diz: doutor, estou de olho em venda de Braskem. O que você diz para ele? Braskem realmente está numa tendência de baixa, né? Perdeu ontem, né? Fechou abaixo dessa mínima aqui, segue numa tendência muito bonita. E especialmente, olhando o médio e longo prazo, eu acredito sim que é um papel que tem bastante espaço, tecnicamente falando, não estou falando de fundamento, nada disso, mas deixou um belíssimo topo duplo aqui, né? Que no médio prazo, caso a gente não veja uma mudança, comece a apontar ali para regiões dos 25, acho totalmente factível o papel buscar os R$25, e o alvo final seria lá na região dos 18. Pode ser que 18, dos 30 basicamente por 18 é muita queda? Mas é o que projeta tecnicamente o papel. Tendência de baixa segue muito vigente, desde esse candle aqui da metade de junho, onde ele deixou no semanal uma queda de mais de 15%, perdeu região de suporte importante nos 39 e ativou o topo duplo, o papel para baixo, e vem mostrando isso muito claramente no gráfico semanal. No diário também segue essa pegada baixista, né? Hoje abriu aí, ó, tá basicamente no 0 a 0, perdendo a mínima de ontem, sugere a continuação do movimento baixista. Concordo aí com o ouvinte. Às 10h09, para fechar, o chorinho final fica com o Super Sampaio. Bom dia, CVC-B3. CVC ainda muito travada, né? Não conseguiu desenvolver seu movimento, precisa romper os 8,30 para começar uma reação. A gente viu a aérea se recuperando e CVC, né, que a gente poderia dizer que é um par ali mais direto, dado que está ligado ao turismo, não conseguiu se recuperar. Fechando acima dos 8,30, vejo boa simetria para o papel continuar seu desenvolvimento aí de recuperação. Vai ter a média de 100 ali nos 8,95 como resistência imediata, depois um fundo perdido, uma região de topo ali de junho na faixa dos 9,80 e depois tem espaço ali para os 10,80 a R$11, mas veja que é um papel que pouco se recuperou da enorme queda que enfrentou de abril para cá. O papel saiu de R$18, bateu em 6,30, então ainda não teve nenhum trigger técnico mais forte para compra. Para quem está de fora, esperar romper os 8,30 e fica factível uma recuperação aí no curto prazo. Sérgio Sanita, meu parceiro, tamo junto, um abraço, amanhã tem mais, até lá. Valeu, grande abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.